Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre a construção do conceito de infância e seu significado socio-histórico. Para falarmos de infância, inicialmente, é preciso refletirmos sobre a origem da palavra. O termo infância, em sua origem latina, significa ausência de fala. A palavra tem origem no prefixo de negação in e no verbo fare, que significa fala. A noção de infância, portanto, se fez construir sobre o sentido do ser que não fala. Se esse ser não fala, alguém fala por ele, pois não existe ser social sem uma linguagem articulada, através do qual se faz transmitir conhecimentos e cultura. Tal noção carrega consigo a posição da terceira pessoa no discurso que desta fala, ou seja, que fala desta pessoa. A infância é uma categoria que foi sendo construída histórico e socialmente. Portanto, é fruto da dinâmica das relações sociais. Trata-se de uma categoria geracional que particulariza a condição do segmento social denominado criança. A infância designa uma fase da vida que se particulariza pela necessidade de cuidados e proteção. A criança, por sua vez, é um sujeito concreto que integra essa categoria e que pertence a uma classe, um gênero, uma raça e que tem uma nacionalidade. Estas, por sua vez, têm características próprias, determinadas pelo contexto social onde se inserem, que, por sua vez, sofrem determinações históricas e culturais e que têm um papel ativo nas dinâmicas sociais, pois ela produz e reproduz a vida social. A criança é, ao mesmo tempo, agente e produto da vida social, pela interação que ela estabelece com os demais sujeitos sociais. As crianças sempre existiram na sociedade. Enquanto seres biológicos que se definem como os filhotes do Homo sapiens sapiens, elas sempre existiram. Contudo, a criança, como uma categoria social que se define por necessidades e vivências particulares, que se distinguem do adulto e que se faz reconhecer na sociedade essa condição, que remete à condição infantil, ela é algo novo. Ela se fez a partir da construção do sentimento de infância. Como dito pelo historiador francês Arrier, a infância é uma invenção da modernidade. É, portanto, uma construção social. O ser criança varia em função da sociedade, da cultura, da comunidade, da classe, da raça e do gênero. O contexto histórico contemporâneo estabeleceu um limite etário para a definição de criança, o que se fez definir por aspectos biológicos e psicossociais, diferente de infância, que se reconhece histórica e institucionalmente. Para os organismos internacionais referendados pela Convenção Internacional pelos Direitos da Criança e pela Organização Internacional do Trabalho, a criança é a pessoa de 0 a 18 anos de idade. Para a Organização Mundial de Saúde, a criança é a pessoa de 0 a 10 anos de idade e o adolescente de 10 a 19 anos. Para a legislação brasileira, pautada na nossa Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é a pessoa de 0 a 12 anos de idade e o adolescente de 12 a 18 anos. Tal definição se encontra literalmente registrada na legislação que trata dos direitos infantis, a Lei 8069 de 90, denominada o Estatuto da Criança e do Adolescente. Há, portanto, em tais definições, o conceito de adolescente incorporado na própria concepção de infância. O conceito de adolescente, ele se fez construir pelo reconhecimento de uma fase específica da vida infantil,
em que elementos psicológicos se sobressaem sobre os aspectos biológicos. Fase que se define por conflitos e crises, num determinado período que se estabelece entre a puberdade e a vida adulta, a idade adulta. Enquanto a infância varia com a história e a definição institucional de infância, dominante em cada época histórica, a criança é produto do gênero humano, é um ser natural, é um ser biológico. A infância é um fenômeno histórico, não é natural. A criança vem sendo vista de várias formas na nossa sociedade, determinada por esse contexto histórico e pelo sentimento de infância. Ora, é vista como um adulto em miniatura, o que predominou em toda a Idade Média. Ora, é vista como um ser incompleto, inacabado. Ora, como um futuro adulto, ou seja, um vir a ser. Ora, como uma massa homogênea, definida por um enunciado particular, pelo qual se define a condição de todas as crianças no contexto histórico determinado, sobretudo o contexto contemporâneo. Entretanto, o processo histórico e as demais determinações pelo qual se determina a condição biológica, psicológica e social de cada criança, faz-nos perceber que existem diferentes infâncias, cujas vivências sofrem diferentes mediações. Sobre a adolescência, é importante destacar que o uso do termo está mais vinculado às teorias psicológicas e às experiências subjetivas que se definem por uma etapa em que se tem o desenvolvimento cognitivo e a estruturação da personalidade desse ser criança em desenvolvimento. Enquanto o conceito de juventude, ele está mais vinculado ao campo sociológico, vinculada a universos culturais, no qual a ideia de coletivo prevalece. Fase que indicaria o processo de preparação do indivíduo para assumir o papel de adulto na sociedade, tanto no plano familiar quanto no plano profissional.